Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo. E vamos hoje dar continuidade, a esse estudo maravilhoso que Deus colocou no meu coração, que é de pregar o Evangelho cronologicamente. Estamos aqui avançando no ministério do Senhor Jesus e estamos no Sermão do Monte. Já tivemos 2 vídeos anteriores desse sermão. Hoje vamos ao terceiro vídeo do Sermão do Monte, lembrando que traz um ensino riquíssimo e que a gente teve que dividir por vídeos para poder estudar aprofundadamente essa pregação de Jesus que trouxe um ensino principalmente para o povo cristão muito importante. Antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu peço que compartilhe esta mensagem em todas as tuas redes sociais, tá bom? Grupos de WhatsApp, Instagram, tá bom? Compartilha com teus familiares principalmente, tá bom? E inscreve-te no canal, dá um joinha ali, dá um like, e para que o YouTube veja que o conteúdo é bom e a palavra de Deus ela possa alcançar muitas vidas. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, e vamos no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, mas vamos a iniciar a partir do versículo 17, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: não penseis, esse é Jesus falando, não penseis que vim revogar ou anular, tá bom? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para revogar, vim para cumprir, tá bom? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus aqui está falando que a lei ele é válida, tá bom? Ele não veio a anulá-la, ele simplesmente veio, a meu entender, a dar uma interpretação que ela não estava sendo bem interpretada na época, tá bom? Os judeus, eles tinham muita religiosidade e os fariseus haviam usado muita tradição oral para falar que era a palavra de Deus, tá bom? Então o Senhor ele veio a dar a interpretação adequada da lei, mas a lei está vigente e até que tudo se cumpra, até que céu e terra passe, ela persiste, tá bom? Então todos os mandamentos que estão ali, exceto a lei cerimonial que foi cancelada, já não tem mais validade, porque Jesus fez o sacrifício perfeito na cruz. As outras partes da lei estão cumpridas, você tem que cumprir e vão ser usadas por Deus no dia do juízo final, tá bom? Então, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, ou seja, aquele que viola e ensina errado, será considerado mínimo no reino dos céus. Então, aquele, porém, que os observar e ensinar, olha que coisa linda, esse será considerado grande no reino do Senhor, no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Então, aqui o Senhor está falando que a justiça dos fariseus era a justiça de morte, era a justiça terrena, não valia no reino dos céus. Então, a gente tinha que ter uma justiça que excedesse em muito, tá bom? A justiça dos fariseus. Então, o Senhor Jesus aqui nessa primeira parte do nosso estudo, ele deixou bem claro que a lei funciona, que a lei não foi anulada e que a lei tem que ser cumprida, todos os seus mandamentos.
que acontece? Como ele sabe que nós não podemos fazer isso, como ele sabe que a lei nos expõe o pecado, então ele veio a morrer por nós, a entregar a vida por nós. Se nós o aceitamos como suficiente Senhor e Salvador, nos arrependemos verdadeiramente. Mas aqueles que não aceitam, o dia do juízo, Deus usará a lei para demonstrar para eles que eles não têm a possibilidade de entrar no reino dos céus. Tá bom? Continuamos. Agora vamos ver uma série de explicações em que Jesus interpreta adequadamente o que havia sido mal interpretado. Ouvistes que foi dito aos antigos, olha, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, não matarás era um dos pecados, que Deus aborrecia, a morte, o assassinato. Aliás, está nos 10 mandamentos, não matarás. Agora Jesus fala, eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, meus queridos, Jesus aqui está falando que o assassinato é condenado sim, mas já do fato de você se irar contra seu irmão, já do fato de você proferir palavras agressivas contra ele, de fato de xingá-lo, de acusá-lo, já você está matando ele no seu coração, tá bom? Então já você está cometendo assassinato espiritual contra ele. E isso Deus condena. Então, não só estará sendo julgado, não só será julgado aquele que mate, mas aquele que já no coração comece a criar essa condição contra seu próprio irmão, contra seu próximo. Então, é uma cachetada na nossa cara. Quantas vezes a gente já não se irou contra o nosso próprio irmão? Quantas vezes já não insultou ao seu próprio irmão? Quantas vezes já não falamos coisas inadequadas porque a língua mata? Contra nosso próprio irmão, contra nossos próprios familiares. Então é hora de repensar nossas atitudes e pedir perdão a Deus. Tá bom? Porque o Senhor está falando aqui que essas coisas é a causa básica do assassinato. Quando ninguém mata dificilmente alguém assim sem conhecer. Antes de matar, já criou um ódio, já foi criando um estado no coração dele de agressividade, de ódio contra essa pessoa. Então aqui estamos tratando causas básicas do pecado maior. São pecados às vezes menores e que muitas vezes nós não entendemos. Então vamos a deixar essa ira. Vamos a criar frutos do Espírito, domínio próprio, longanimidade. Tá bom, meus queridos? Continuamos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. O Senhor é bem claro aqui. Não adianta ir na igreja, não adianta ofertar, não adianta dizimar, ir lá louvar, cantar, pregar e estar brigado com seu irmão. O Senhor está falando, te lembraste na igreja de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou você tem alguma coisa contra teu irmão? Vai lá e reconcilia-te com ele primeiro e depois vem para a igreja. Então, meus queridos irmãos cristãos evangélicos, vamos a repensar, vamos a
a sondar o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Vamos evitar que o Senhor não fique irado contra nós. Não abra as bênçãos que estão já preparadas para nós. Tá bom, meus queridos? Continuamos. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Meus queridos, a justiça, ela é para Deus ver, não para os homens louvarem. Tá bom? Então, sempre que a gente tiver problemas com alguma pessoa, vamos tentar resolver. Jesus está falando, tenta resolver essa situação. Tenta resolver essa situação com o teu adversário. Evita estar procurando juízes, estar procurando a justiça da terra, porque você pode se dar mal, tá bom? Pode ganhar, mas também pode perder. Então é melhor resolver os problemas com cada pessoa que a gente tiver e evitar que outros tomem decisões, porque você pode pagar e muito caro, tá bom? Então aqui nessa primeira parte são ensinos importantes em que a ira, as palavras maldosas, palavras mal colocadas, os problemas com nossos próximos, tanto amigos, cristãos como ímpios, vamos resolver do jeito que o Senhor Jesus aqui está falando, tá bom? Vamos continuar. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então já Jesus havia deixado. Combina com teu adversário. Tenta resolver com ele antes de que outros tomem a decisão, tá bom? Antes de que outros te obriguem a pagar por uma coisa que poderia ser resolvida amigavelmente, tá bom? Continuamos. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Outra dos 10 mandamentos. Quando fala não cobiçarás, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus, ele está falando aqui que o adultério, a consumação do ato de adultério já é um pecado que Deus abomina. Deus não gosta dos adúlteros, mas já está deixando cair que aquele que olhe e observe tanto homem como mulher, a uma mulher ou a um homem com intenção impura, com cobiça no coração, já adulterou. Então, o pecado do adultério é como tratar a causa básica da ira. Jesus está falando que a ira pode levar ao assassinato. Agora, o coração que cobiça a mulher do próximo, o homem da irmã, já quando isso começa, isso pode desencadear o adultério. Então, já Jesus está falando, já estás adulterando quando com teus olhos começas a cobiçar. Coloca no seu coração a intenção, o querer ficar, entendeu? O desejo luxurioso já é pecado. Então vamos observar e continuar sondando os nossos corações. E Jesus deixa aqui claro, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui Jesus está querendo dizer, meus queridos, que nós temos que ser radical com o pecado. A gente não pode alimentar sentimentos pecaminosos. Isso nos pode levar a situações de pecado piores,
Então, a gente tem que ser radical. Chegou esse sentimento, a tentação, meus queridos, ela vai vir. A tentação, ela vai vir. O diabo tenta, Deus permite, Deus não tenta ninguém. Deus permite que o diabo faça isso, mas lembra que Deus, Ele não permite tentação que você não possa parar e vencer, tá bom? Você tem livre-arbítrio. Situações vão acontecer no teu dia a dia, mas cabe só a ti poder frear esses pensamentos, tá bom? Cabe só a ti entregar ao Senhor. Por isso tem que vigiar e orar, porque o diabo está como um leão ao redor querendo te devorar, tá bom? Continuamos. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É o mesmo que essa do olho, radical contra o pecado. A gente não pode alimentá-lo. Quando a gente o alimenta, ele vai te morder, tá bom? Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Na lei estava escrito que o divórcio ele era permitido. Em certa ocasião, os fariseus perguntaram para Jesus sobre isso, e Jesus falou que Moisés foi orientado a colocar isso na lei por causa da perversidade do coração deles. Porque eles eram capazes de, se não gostavam da mulher, matá-la para se casar com outra. Então Deus abriu uma exceção e permitiu, não por agrado deles, sino para proteger as mulheres. Tá bom? Agora olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Olha aqui que coisa, hein? Meus queridos, casamento é para a vida toda. Jesus só libera repúdio, divórcio, caso a mulher ou o homem adultere, relações sexuais ilícitas, tá bom? Não o adultério do olho, esse Deus está vendo e você tem que cancelá-lo. O ato em si, adultério, já você não é obrigado a continuar com essa pessoa. Você pode perdoá-la. Você pode ser misericordioso. Você pode tentar resgatar essa pessoa. Mas se você não quiser, você pode se divorciar. Mas se você se divorcia por outra causa que não é isso, já você está expondo essa pessoa a ser adúltero, tá bom? Porque se alguém se casa com ela ou com ele, também comete adultério. Então, o que Jesus está falando aqui, meus queridos, vamos a lutar por nossos matrimônios. Não podemos ter problemas, não podemos ter situações em que às vezes a distância, o dia a dia, o diabo, ele destrói as famílias. Ele quer desunião entre o casal. Então, vamos a resgatar o nosso matrimônio. Se não existe adultério, não tem por que parar. Não tem por que se divorciar. Tá bom, meus queridos? Então, vamos a lutar por nosso cônjuge. Se ele está errado, vamos tentá-lo trazer para o caminho certo. Se nós estamos errados, vamos tentar nós nos endireitar, tá bom? Porque o matrimônio é até a morte. Os votos foram feitos até que a morte nos separe, tá bom? Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos.
Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Olha aqui o que o Senhor Jesus está falando. De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Então, o Senhor Jesus aqui está falando bem claro. Bem claro. A gente não deve jurar, tá bom? Nós temos que ter uma conduta tão irrepreensível, longe da mentira, longe de tudo, que nosso sim e nosso não seja suficiente para que as pessoas acreditem na nossa palavra, tá bom? Jurar falso testemunho é um pecado muito sério, tá bom? Então, vamos a ter uma conduta mais adequada possível para que nossa palavra seja a última, né? Sim, não. Mesmo que assim não seja, mesmo que o outro acredite e te obrigue a jurar, a não ser por coisas legais, né? Que tem rituais nas leis dos homens em que às vezes tem que fazer juramentos, mas corriqueiramente a gente não deve fazer isso, tá bom? Continuamos. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então isso aqui é uma frase bastante mal interpretada, né? Na lei existe essa expressão, olho por olho, dente por dente. Mas isso é um princípio de justiça. Então, ninguém poderia receber a mais o que havia feito, tá bom? E, para isso, haviam pessoas que Deus havia selecionado, juízes, para levar a cabo essa repreensão. Era bem estudado sempre que se cometia algum crime, tá bom? Era bem avaliada essa situação e as pessoas não tinham o direito de tomar a justiça pelas suas próprias mãos. Agora, aquele que cometia um ato, ele não poderia receber a mais do que cometeu, tá bom? Agora vamos ver o que fala Jesus, né? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui o Senhor Jesus não está falando que você tem que apanhar e permitir que te deem. Ele simplesmente está falando assim, não devolvas com a mesma moeda, bom? Não te vingues. Então, se alguém não faz o mal, a gente não pode tramar, a gente não pode planejar o mesmo mal para a pessoa, tá bom? A gente tem que deixar a justiça e a vingança para Deus. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. A nossa conduta tem que ser diferente como cristão. Alguém nos fez mal, deixa nas mãos de Deus, ora por essa pessoa, deseja o bem para ela, que Deus vai te recompensar, bom? E ao que quer te mandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E Jesus está falando assim, não te envolvas em injustiças humanas. Não demandes a ninguém, não leve ninguém na justiça, tá bom? Resolve o problema com essa pessoa. Evita isso. Vive como se você não tivesse direitos na sociedade. Deixa que Deus comande a tua vida. Que é melhor, né? Está procurando a justiça dos homens, porque às vezes pode dar errado. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Olha aqui. O que quer dizer Jesus com isto? Se um adversário, se um chefe de teu trabalho, se alguém que você não se agrada, ou mesmo se agradando, você não se agrada da ordem que te foi dada, Jesus te manda a fazer, e com bom gosto e com bom ânimo. Se te obriga a andar 1 milha, anda 2, mesmo que você não se agrade, mas ser luz do mundo e sal da terra.
vai com amor, com ímpeto, demonstra para ele essas atitudes, eles mudam condutas, mudam corações. Às vezes o chefe é uma pessoa, o teu patrão é uma pessoa que não é muito boa espiritualmente falando, né? E quando ele vê que te está tentando atrapalhar, que te está tentando fazer uma coisa que você não gosta e você faz com amor, não, só porque ele te falou, só por respeito à condição dele, e que além disso você faz a mais do que ele te pediu, gente, isso muda muito o caráter e demonstra que o seu é muito bom, tá bom, meus queridos? Vamos ser luz do mundo e sal da terra, já vimos isso no estudo anterior. Temos que ser diferenciados. Não é ser bobo, não. É ser diferenciado, é ser igual que Jesus. Tudo isso que está aqui, Jesus fez. Tudo isso que está aqui, Jesus fez. E Ele ganhou o poder na terra, no céu, embaixo da terra. Ele é dono de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então a herança de Jesus pode ser sua. Então você tem que observar os mandamentos dele, tá bom? Então, continuamos. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Bem claro. Misericórdia. Ajuda o próximo. Não volte as costas para ele, tá bom? Continuamos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que coisa nobre, meus queridos. Mandamento de Jesus. O amor ao próximo, ele fala aqui, para que vos torneis filhos. Olha aqui, se você fazer isso, olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, meus queridos, aqui Jesus está falando, de que adianta você ser bom com teus amigos? De que adianta ser bom com teus familiares? De que adianta amá-los, ajudá-los? E ao teu inimigo não? Deus não é bom com todo mundo? Deus não manda chuva para justos e injustos? Deus não prospera justos e injustos? Então vamos ser como nosso Pai Celeste. Tá bom, meus irmãos? A gente não pode odiar o nosso inimigo. Quem faz isso, meus queridos, infelizmente, é menor no reino dos céus. É pecado. Jesus não se agrada. Amar o próximo representa todos os nossos irmãos, tanto ímpios, tanto justos. E a gente tem que orar e amar. Orar pelos que vos perseguem e amar os vossos inimigos. Difícil. Por isso a Bíblia é tão rejeitada. Ninguém quer entrar nesta caminhada. Gente, dar a face. Se te batem na direita, dar à esquerda. A vingança está ali. Todo mundo quer se vingar. Orar por aqueles que te perseguem, ninguém quer. Amar o teu inimigo, não. Eu estou irando, eu quero te matá-lo. Ira no coração, todo mundo tem. Cobiça, todo mundo tem. Mas Jesus está orientando a não fazer. E a gente tem que entrar em santidade. E a gente tem que levar estas ordenanças no nosso coração para não cometê-las. Se queremos ser grandes no reino dos céus, porque a lei está ali. A
A lei está ali, por ela serás julgado. Tá bom? Sou Jesus para te libertar. Sou o Senhor Jesus com seu sangue para te limpar e colocar vestes brancas. E aí você poderá ser chamado justo, porque Jesus te deu essa justiça. Mas aqueles que não aceitam, eles estão regidos pela lei e por ela serão condenados. Gente, coloca na sua cabeça, ninguém vai entrar no reino dos céus a não ser por Jesus Cristo. Me fala quem não ha aceitado Jesus e cumpre tudo isso aqui. Fala para mim. Ninguém. Então aponte para o seu Jesus. Nós somos podres, pecadores, nós fazemos tudo isso aqui, ó. Todos nós. Ninguém é santo. Santo é aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Ele te chama de santo. Mas, pela lei, ninguém é. Isso aqui o mundo odeia. A Bíblia é rejeitada constantemente. Jesus é rejeitado porque o ensino que ele dá aqui, que é um ensino justo, uma coisa que deveria ser do dia a dia, ninguém quer a carne, o pecado não deixa. Então, meus queridos, vamos a sondar o nosso coração. Cristãos, vamos ser luz do mundo e sal da terra. Vamos a ensinar isso aos ímpios para que eles venham a Jesus, para ganhar almas para Ele. E vamos viver em santidade. Pecamos, pedimos perdão, nos arrependemos, continuamos na caminhada. Porque sabemos que sobre nós está o sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos hoje aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer mais uma vez por um estudo bíblico em que o Espírito falou. Oh, Senhor, é difícil a Tua palavra, é difícil cumpri-la, é difícil, Senhor, não estou falando que é fácil. O nosso coração, o Senhor falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós estamos constantemente cometendo esses pecados. Às vezes não aqueles extremos de adultério, de morte, de assassinato. Nós estamos cobiçando, nós estamos nos irando, nós não estamos orando pelos nossos inimigos, nós não estamos amando a todos os nossos próximos. Mas, Senhor, pedimos perdão e nos arrependemos por isso. E queremos entrar em santidade e queremos ser Teus, queremos ser parecidos ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, entra nessa obediência. Não adianta ir à igreja, não adianta. O Senhor não se agrada. Queremos. Deus olha a justiça do nosso coração. Senhor, nos dá forças, aumenta nossa fé para poder andar por essa caminhada difícil, mas que vai a um lugar extremamente bom demais. Nós queremos ser grandes no reino dos céus e para isso temos que cumprir isso aqui. Pai, obrigado por nos ensinar e por nos dar a oportunidade de poder ensinar também. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, estou aqui muito feliz por eu poder concluir este estudo. O inimigo se levantou muito para eu não poder terminar, mas aqui está. Foi o Espírito Santo que falou. No próximo estudo, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.